Amém, queridos? Graça e paz do Senhor Jesus. Graça e paz para você que nos assiste. Estamos dando início à nossa escola bíblica dominical nesse momento. Que o Senhor abençoe a sua vida. Aos irmãos que estão nos assistindo nessa hora, que Deus abençoe. Você que está se preparando na sua casa para ir para a sua igreja, para se reunir com a sua família, assistir o culto em casa, que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos ministrar a nossa escola bíblica dominical. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento contigo. Muito obrigado, Espírito Santo, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua palavra, de estarmos aqui para aprender com o Teu Espírito. Abençoa todos aqueles que nos assistem, abençoa os nossos irmãos que estão nesse momento aqui no santuário, aqueles que estão a caminho do culto. Pai, toma o Teu povo nas Tuas mãos, livra de todo mal, que possamos estar todos juntos, reunidos para o louvor e a glória do Teu nome, para o culto de louvor e adoração. Nesse período de escola bíblica, fala comigo, ministra os nossos corações, abre os nossos entendimentos, ó Pai, que possamos receber mais de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos à nossa escola bíblica dominical. Hoje é domingo de ceia e nada mais provável do que um domingo de ceia a gente vai falar sobre maná. Maná, provisão. Maná, cuidado de Deus. Maná, algo que Deus deu, ministrou, liberou para o povo de Israel enquanto o povo estava no deserto. E a provisão de Deus é algo magnífico. Provisão de Deus é algo que a gente guarda. Provisão de Deus é algo que a gente glorifica. Provisão de Deus é algo que a gente agradece. Provisão de Deus é algo que se tem muito cuidado, muito zelo, porque quando o Senhor provê, Ele não provê nada pela metade, Ele provê no seu todo. E essa provisão traz também algo para a nossa vida espiritual. O maná, no momento que Deus proveu para o povo, Ele estava para saciar a fome. Mas se nós formos analisar depois, o maná também tem um cunho espiritual. E é sobre isso que a gente vai estar falando nesse domingo de tarde. A aula diz: o maná expressa o cuidado diário de Deus para com seu povo e revelava a sua misericórdia divina que se renova a cada manhã. E eu achei isso extremamente pontual, que se renova a cada manhã. Quem estiver aqui no santuário, abre a sua Bíblia, por favor, para me ajudar. Livro de Lamentações. Livro de Lamentações. Capítulo 3, do verso 22 ao 26. Enquanto os irmãos estão abrindo, a gente vai terminando a nossa introdução. Maná também, dentro do dicionário bíblico, diz que é alimento que, segundo a Bíblia, foi miraculosamente fornecido aos israelitas na travessia do deserto. Então, maná de Deus chegou no deserto. E a gente vai falar sobre isso. Quantas vezes a gente está no deserto e Deus traz à existência toda a provisão necessária. A gente vai estar falando sobre isso depois. Nós vamos ler Lamentações. Encontrou aí, tio Robson? Lamentações 3, 22 a 26. Lê para a gente, por favor. Pode ler para mim, por favor. Até o 26, lê para a gente, por favor. A Bíblia, Livro de Lamentações começa a dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Assim como o maná, ele era derramado diariamente. E a Bíblia vai nos mostrar
que o maná, ele não era, o Senhor não liberava a qualquer tempo. Tinha um horário específico para o maná ser liberado. Era pela manhã, justamente como diz o livro de Lamentações. As misericórdias se renovam a cada manhã, a cada nascer de um outro dia, a cada dia o Senhor vem derramando aquela porção específica, a provisão específica. Nós vemos aqui que toda manhã existe uma provisão de Deus para as nossas vidas. Da mesma maneira que o povo que estava durante o período que estava no deserto, porque quando você tiver a oportunidade, eu convido você a ler a história do povo de Israel. Então você vai ver que quando o povo entra na terra prometida, já na gestão de Josué, Moisés já é morto, o maná cessa, porque ali ele já começa a ter o fruto da terra. Mas o período em que o povo estava no deserto, Deus trazia a provisão do céu. Todas as vezes que estivermos passando pelo deserto, todas as vezes que estivermos andando em pleno deserto e acharmos que estamos sozinhos, você pode crer que tem provisão de Deus. Deus não nos abandona. Você não vai ver na Bíblia escrito que Deus abandonou um filho seu. Deus jamais fará isso, porque é contra a sua própria natureza. Aquele que deu o seu próprio filho, que entrega o seu próprio filho. Então, maná de provisão, Deus provê no deserto aquilo que é necessário para o povo a cada dia, nem mais e nem menos. E o Senhor ainda ensina, diga ao povo para que pegue a porção necessária ao dia. O que Deus nos dá a cada dia é suficiente para que possamos nos alimentar. O problema é que nós, muitas vezes, temos as mesmas atitudes do povo de Israel. A gente não se contenta com o maná que Deus nos fornece a cada dia. E a gente quer comer coisas que não estão na época de serem comidas, frutos que não estão na época de serem colhidos. Alimentos, nesse momento Deus está mandando, fica no maná. É um maná que eu preciso para você. E no decorrer da história você vê que o povo quis carne, que o povo estava enjoado. O povo dizia, a gente não aguenta mais comer maná. E eu fico imaginando, como é que você vai dizer para Deus que não aguenta mais sobreviver da provisão que Ele está dando? É um pouco contraditório, né? Porque se Ele sonda e nos conhece, foi Ele que nos formou, Ele sabe, Robinho, o que é necessário para você comer para alimentar o seu corpo físico. E se Ele te deu o maná, é o sustento suficiente para você. Só que o povo, insatisfeito, começou a dizer para Deus, e dizer, no caso, para Moisés, que tipificava para eles, né? E o povo falou, não queremos falar com Deus, fala tu com Deus, que o povo tinha medo até da voz de Deus. Começou a reclamar, dizendo que queria carne. Porque o povo não estava satisfeito com a provisão diária. E muitas vezes nós não vimos, nós não observamos quantas vezes Deus nos provê diariamente algo. E mesmo assim, muitas vezes nos encontramos insatisfeitos com aquilo que Deus provê. E é o nosso tempo e mesmo assim, Lamentações 3 vai dizer que as misericórdias ainda continuam se renovando a cada manhã. Vamos continuar aqui. Nesse interim, nós vamos ver que o maná também era chamado de pão do céu. Salmo 78, 24. Alguém lê para mim, por favor. Salmo 78, 24. E uma outra pessoa abre em Salmo 105, 40. Vamos lá, vamos ver aqui. Tio Jorge, lê Salmo 78, 24 para mim, por favor. Assim que o senhor puder ler, já pode. 78, 24. Fez chover. Não vou nem entrar nessa parte, na segunda parte do versículo que fala maná. Deus fez chover. Deus fez algo para prover.
Você já parou para pensar quanto nós somos importantes para Deus? Quantas vezes Deus produz algo só para prover a sua necessidade? A nossa necessidade como servos de Deus. O amor de Deus. Deus fez chover para prover o maná que cai do céu. A nossa provisão, queridos, vem do céu. Por isso que o salmista diz, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, porque Ele fez céus. É o Deus que fez os céus, Ele fez a terra, mas a minha provisão está vindo dos céus, da parte de Deus. Salmo 105:40, quem puder, quem encontrou, lê para mim, por favor. Isso tipifica, sim, o pão de Deus que Cristo Jesus, o qual desceu do céu e Ele se fez carne, e essa parte você já conhece, que Deus se fez carne, habitou entre nós, e como pão do céu vindo de Deus para também suprir. Para suprir o quê? Sendo a provisão de sacrifício. Provisão sacrificial. E quando eu estava lendo essa passagem bíblica, eu estava voltando assim lá no tempo, que você lendo a Bíblia, não sei se isso acontece com os irmãos, a gente lendo a Bíblia, muitas vezes a gente se transporta para aquele cenário bíblico, né? É tipo um filme, né? A gente está vendo lá, a gente começa a ser transportado por aquele cenário bíblico. E quando Cristo, pão do céu, provisão de Deus, eu me transportei para aquele cenário do tabernáculo, onde eram feitos sacrifícios para expiação dos pecados. E aí eu começava a imaginar, lendo essa passagem de pão do céu, Jesus, quanta coisa Deus nos livrou, quanta coisa Deus trouxe à existência. Vamos imaginar, sacrifícios, tio Robson, não era apenas vamos fazer expiação do pecado do povo. Imagina, Gustavo, não era um animal, eram vários animais. Os sacerdotes tinham que expiar, ou seja, quando eles expiavam, eles ficavam sujos daquele sangue. Imagina aquele cheiro de carne sendo expiada. Imagina aquele cheiro de carne, tia Sandra, queimando o tempo inteiro sendo expiado. Aquelas carnes todas expostas para não ter mosca, aquele sangue sendo exposto. Imagina aquele cheiro de carne crua o tempo todo. Imagina essa cena. E Jesus disse, já acabou, porque o pão do céu agora desceu. Esse sacrifício não é mais necessário. Essa fila de animais não vai ser mais necessário. O derramamento do sangue não é mais necessário. Porque hoje o maná se transforma em pão que veio do céu, onde o verbo se faz carne e habita no meio do povo. E muitas vezes, ainda hoje, nós não nos alegramos com as provisões que Deus nos dá. Muitas vezes a gente reclama da provisão de Deus. Deus me deu esse trabalho aqui, mas ainda estou ganhando pouco. Mas Deus não está provendo? Deus me deu isso, mas está sendo pouco. Mas Deus não está provendo? Eu estou levantando muito cedo, só Deus nisso. Mas Deus não está provendo? Não está provendo socorro? Não está provendo sustento? Não está sendo uma provisão diária? Porque você não sabe o que vai te acontecer amanhã, mas sabe que a provisão de Deus está ali. E muitas vezes, como povo, nós repetimos os mesmos erros de uma nação de 1.000, 4.000, lá sei quantos mil anos atrás. Sabendo que o maná, o pão do céu, hoje habita dentro de nós. A gente continua aqui. E aí a gente lê, nesse momento, foi estabelecido, Jesus foi dado ao mundo pela vontade do Pai. João 3,16 a gente já conhece. E foi estabelecido por um período de tempo, até cumprir o propósito divino, foi o que eu acabei de falar, pelo qual o maná foi criado. Gustavo, faz favor para mim, filhão. Abre em Êxodo 16:35, por favor. Tá? Jennifer, minha linda,
Faz esse favor para a Paty. Josué 5:12. Gustavo, Êxodo, 16:35. E Jennifer, Josué 5:12. Pode ler, filhão. Lê para mim, por favor. Lembra do que a gente falou lá no início? Que o maná tinha um tempo estabelecido? Durante 40 anos, esse maná, o Senhor libera o maná do céu. Mas aí, tio Robson, nesses 40 anos, teve gente reclamando, teve gente murmurando, teve gente questionando, teve gente pedindo carne, e gente comendo carne, expelindo carne, porque não era tempo de comer carne, mas em todo tempo, mesmo diante da infidelidade do povo, 40 anos, criteriosamente, Luciana, Deus derramava o seu maná toda manhã. E quando se dá o cumprimento da promessa de sair do deserto e pisar na terra, o qual foi prometida, o Senhor dá um melhor dessa situação. O maná cessa, porque agora vai ter produção da terra, do fruto. Deus jamais vai deixar um filho sem provisão. Deus jamais vai nos deixar desamparados. Se cessar aqui, ele vai dar continuidade de uma outra forma. Mas Deus vai continuar suprindo. Porque ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. A sua palavra diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ainda que sejamos infiéis, a provisão vai continuar descendo. E ainda que cesse a provisão, porque chegou o período, você saiu do deserto, né? Nós, como cristãos, temos esse hábito quando passamos pela dificuldade, pela adversidade, a gente diz, estou passando pela moenda, estou passando pelo deserto, não sei quanto tempo vai durar esse meu deserto, então durante esse deserto Deus vai suprindo, aí aquele deserto cessa, mas o amor de Deus é tamanho que ele continua suprindo, sabe? Ele continua dando de uma outra forma. Ele continua mostrando de uma outra maneira. Se durante o deserto você comia arroz, agora que saiu do deserto, eu vou te dar a oportunidade de você aprender outras variedades de arroz e outras formas de cozinhar este arroz. E com isso você vai aprender outros acompanhamentos. Foi nesse resumo, sabe, que Deus fez com Israel. Para mostrar que ele é Deus. Para mostrar que ele ama a nação. E mesmo assim, a gente vai ver que a nação continuava insatisfeita. Precisamos realmente, com os nossos corações, render graças ao Senhor. Porque muitas vezes a gente rende graça a Deus, mas quando chega o problema, quando chega o desespero, a gente pergunta, Deus, será que tu não estás vendo? Ele tudo vê. Sabe, na nossa vida nada acontece por acaso. Deus sabe. Deus não sabia que Adão ia pecar? Sabia. Deus sabia que ia ter que entregar Jesus como sacrifício? Sabia. Deus sabia que ia ter que fazer, que o povo faria expiação, os sacerdotes fariam expiação? Sabiam. E que alguns sacerdotes poderiam se contaminar? Sabia. Mas, queridos, nada foge ao controle das suas mãos. E uma das coisas que eu sou apaixonada por esse Deus é que mesmo Deus sabendo de todas essas coisas, conhecendo todas essas coisas, ele diz para cada um de nós, bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu tenho pensamento de bem e não de mal, mesmo com a tua infidelidade. Mesmo com as suas faltas, mesmo com os seus questionamentos, mesmo muitas vezes com essa sua parcialidade de incredulidade, eu tenho pensamentos de paz a teu respeito. Pensamentos que eu já
tracei para que você possa compreender que lá na frente tem algo especial. E que essa diversidade de hoje, que ela dure 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos, é necessário confiar. Mas muitas vezes a gente diz, poxa, você não está na nossa pele. Concordo plenamente, 100%, porque cada um sabe aonde seu calo aperta. Mas independente do grau de dificuldade que cada um estejamos passando, uma coisa decididamente é igual para todo mundo. Nós só temos a solução em Deus. Acabou. E se eu não confiar hoje, eu não vou conseguir confiar amanhã. Porque se o problema já está ruim hoje, amanhã ele vai ficar pior. Então eu tenho que agarrar esse Deus hoje. Eu preciso confiar que João 3,16, que ele veio ao mundo, sabe, por nossa causa, hoje. Eu não posso deixar para confiar amanhã. Por quê? Porque um dia o maná vai cessar. Apocalipse vai dizer que um dia a coisa vai cessar. E que não teremos mais o Espírito aqui na terra. A Bíblia diz que abaixo do céu há tempo para todas as coisas, até mesmo para a pregação do Evangelho. Existe um tempo determinado. Existe um tempo determinado para o recebimento desse maná. E se a gente não aproveitar agora... E o mais interessante é que a gente não sabe quando esse tempo vai chegar. Simplesmente do dia para a noite pode cessar. Porque os sinais a gente já está vivendo. Vamos continuar aqui. Maná também assegurava a sobrevivência física dos seus participantes. Evangelho de João. Alguém abre para mim? Obrigada, Chacatita. Evangelho de João, capítulo 6, verso 49. Quem encontrou pode ler, por favor. Evangelho de João, capítulo 6, verso 49. Encontrou aí, pastor Márcio? Dá para ler para a gente? João 6, 49, por favor. O maná assegurava sobrevivência física. Os seus antepassados comeram maná no deserto. Esse deserto durou 40 anos. Eles se alimentaram no deserto. Eles sobreviveram no deserto, mediante maná. Sobrevivência. Provisão de Deus para a igreja é sobrevivência. Um dia estaremos todos na glória. A gente já nasce com um passaporte carimbado, né? Já tem tempo. Passaporte tem validade. Nós também temos validade. Mas enquanto estivermos aqui, é necessário nos alimentarmos de todas as provisões que Deus liberar para a nossa vida. Porque a cada dia Deus provê numa área. Porque o maná, Deus estava provendo na força física do povo. Mas ao mesmo tempo que eu tenho um povo alimentado, eu tenho um povo que produz. Se eu tenho um povo alimentado, eu tenho um povo que adora. Se eu tenho um povo alimentado, eu tenho um povo que trabalha. Se eu tenho um povo alimentado, eu tenho um povo que tem gás para poder ir lá e serrar as madeiras para construir o templo. Se eu tenho um povo que se alimenta, eu tenho um povo que tem gás para quê? Para ficar vigiando o arraial para que nenhum inimigo se achegue. Se eu tenho um povo que se alimenta, se eu tenho um povo bem nutrido, se eu tenho um povo forte, eu tenho um povo ali habilitado para embanhar a espada, para embanhar a lança, para embanhar o seu escudo. Ou seja, a provisão de Deus, ela me blinda em todas as áreas. Uma provisão de Deus começa a produzir dentro de cada um de nós, sabe? Várias habilidades que Deus vai dando e muitas vezes a gente nem imagina. Eu creio que Josué jamais pensou que ele sairia de um escravo, onde não sabia ler, ele não sabia escrever. Ele era escravo, ele não sabia ler nem escrever, a líder de um povo e um guerreiro. E aí você olha para você ontem e olha onde Deus já te colocou hoje, através muitas vezes de uma simples, aos teus olhos pode ser, mas aos olhos de Deus há uma movimentação dos céus através de uma provisão. E é com isso que a gente quer fechar nessa escola bíblica.
A provisão tira o povo do Egito, transporta o povo para o deserto até chegar à terra prometida. A provisão de Deus, se soubermos glorificar a Deus em todo o seu âmbito de provisão, nos leva a lugares que nós jamais podemos imaginar. Porque é a provisão de Deus. Deus começa a prover, sabe o quê? Utensílios. Deus começa a levantar pessoas para te ensinar. Deus começa a te dar habilidades através da provisão. Deus começa a te acordar de madrugada e começa a falar mais intimamente contigo através da provisão. Porque você vai começar a agradecer e você vai ver, isso tem algo mais profundo do que simplesmente eu pegar e alimentar o meu corpo. Não é apenas um cair do céu de um pão. Como um pão desse pode me dar sustento para uma vida inteira e para gerações inteiras. Existe algo mais profundo nessa provisão. E eu começo a olhar aquela provisão, eu saio do meu âmbito natural de olhar um simples pão para começar a receber de Deus algo sobrenatural. E é aí esse algo profundo de Deus, que quando a gente mergulha no agir de Deus, a gente consegue ver aquela provisão e a parte espiritual que aquela provisão está trazendo para a nossa vida. E quando a gente murmura, quando a gente começa a reclamar da provisão, a gente simplesmente está fazendo a vontade do diabo. Por quê? Porque aí, eu crio uma barreira e não consigo entender do que aquela provisão vai trazer de espiritual para mim. Aliás, eu li um teólogo, esqueci o nome dele, muito interessante. Eu li o livro dele, não é do Max Lucado, tio Robson, é um outro. Eu li o livro dele que ele falou assim: o diabo não precisa que o homem faça a vontade dele. Basta o homem fazer sua própria vontade. Basta, entendeu, Luciana? Eu achei isso, eu estou com esse livro lá, depois eu passo para os professores da Escola Bíblica Dominical. Eu achei super interessante isso. Não precisa fazer a vontade dele. Basta o homem fazer sua própria vontade e não fazer a vontade de Deus. Já é o suficiente para ele. Né? Desobedecer ao Senhor ou fazer sua própria vontade. Deus pediu para você vestir azul, mas você hoje, eu estou cansado de todas as minhas roupas terem tons de azul. Eu hoje vou botar um branquinho. Já é o suficiente. Porque a Bíblia também diz que um abismo chama outro. Então, muitas vezes, queridos, a gente precisa valorizar o hoje de Deus. Está dando para compreender essa lição? E foi para isso que Deus me levou. Valorizo o hoje, valorizo o agora, valorizo o aqui, valoriza cada oportunidade. Porque a gente não sabe o amanhã. Nós não sabemos o daqui a pouco. E outra coisa muito importante, que aí a gente abre um outro leque. E eu não dei mais nada do que estava aqui previsto, do maná. Eu já estou no fechamento. Que horas termina a escola bíblica? Alguém pode ver? Faz um favorzinho para mim, Alci. Pergunta lá, Lili, que horas que eu preciso terminar, que eu não vi a hora que eu comecei, por favor. E aí a gente começa a abrir um novo leque aqui. O maná veio do céu, o maná teve provisão de Deus, o maná segurava alimento, o maná segurava vida, o maná fortificou gerações por 40 anos, o maná tem uma profundidade espiritual, o maná teve período certo para vir, mas o maná também tem algo muito profundo. O maná foi presente. E quando você recebe um presente, você tem que receber de coração aberto. Nem todos do povo entenderam um presente vindo do céu. Infelizmente, ainda tem muita gente que não quer receber o presente de hoje. Que não quer receber, eu não falo de só receber Jesus, não. E aí, eu vou realmente agora diminuir um pouco o número de pessoas. A gente estava com muita gente, né? Vamos diminuir um pouquinho agora, vamos secar um pouquinho. Tem muito crente. Não vamos falar crente. Tem muito cristão que muitas vezes não quer receber
o presente. Deus te deu essa folha aqui. Deus me deu, mas podia ser um pouquinho maior. Se Deus te deu essa folha, é isso aqui que você precisa. Você não precisa dela um pouquinho maior. Deus me deu esse chinelo aqui. Mas podia ser da cor vermelha, mas Deus deu esse, glória a Deus. Não, jamais diga isso. Se Deus deu esse, porque é esse que você precisa. Presente de Deus não se questiona. 5 e 10? Quando for 5 e 10, alguém me avisa, por favor? Aí todos falam 5 e 10, aí eu já sei que acabou. Presente de Deus não se questiona. Presente de Deus, a gente levanta a mão e agradece. Mesmo sem saber o que vai fazer com ele. Nem que seja para você pegar e ficar olhando para ele e dizer, o que eu vou fazer com isso? Porque quando Deus te der o presente, ele vai te dar o manual de instrução. Compreende isso? Quando Deus te der o presente, ele vai te dar o manual de instrução. Foi assim? Foi. Quando Deus libera o maná, ele dá o manual de instrução para Moisés. Diz ao povo que é uma porção por dia. Diz ao povo que é para pegar durante a manhã. Diz ao povo que não é para guardar, porque todo dia vai ter. Quando Deus te der a provisão, não questione a provisão. Aguarde, porque em breve chega o manual de instrução e chega juntinho. E aí você vai saber como fazer, onde fazer, para quem fazer, onde aplicar, como aplicar, onde usar. Porque a provisão era para a nação ali, de Israel. Deus estava provendo para Israel. Você não vai ver na Bíblia Deus provendo maná para outras nações. O que Deus der para você, Deus vai dizer para quem você deve abençoar. Deu para entender? E outra coisa muito importante. A bênção do Senhor, ela segue de geração em geração. Foram 40 anos de deserto. Quantas gerações se passaram ali? Essa provisão que Deus está te dando, ela não vai ficar retida a você. Sua família vai usufruir dessa bênção. Sua família vai usufruir dessa provisão. Só que muitas vezes, quando a provisão chega, Deus dá o manual de instrução. E sabe aquela pessoa que eu confesso que eu sou difícil de ler manual de instrução. Então, quando compro alguma coisa lá em casa, vem manual de instrução, eu dou para o Cadu ler. Eu falo, amor, lê, por favor. Ele lê, sabe, criteriosamente. Eu não tenho paciência para ler. Eu confesso isso. Sabe por quê? E Deus é tão lindo, sabe por quê? Eu, por exemplo, entrego a quem o manual de instrução para ler? Ao meu marido. Mas para que isso ocorra, você tem que estar na mesma visão. Deu para entender? Deus te deu a provisão. Você está dividindo com a sua família. Você está dividindo com a sua esposa, com o seu filho. Estejam na mesma visão espiritual. Porque aquela frase do manual que ele não conseguiu ler, você conseguiu. Então, se ele esquecer, você lembra. Se ele deixar passar, você está ali para tapar a brecha. Zípora tapou a brecha de Moisés. Lembra lá quando Moisés começou a ficar doente? E ela veio, rapidinho, porque ela lembrou, caramba, tem que fazer. Não foi feito. Ela estava ligada no manual de instrução. Família é isso, queridos. Sustentando. Deu para compreender isso até aí? Sabe? Sustentando. Eu tô insatisfeito. Levanta a mão e glorifica, marido, porque essa foi a provisão de Deus para hoje. Amanhã Deus vai trazer. Não desanima não, esposa. Pai, mãe, glorifica. Vão para a igreja glorificar o Senhor. Não desanima, porque a provisão de Deus tem para hoje. Então vamos glorificar o hoje. Porque amanhã, quando bater, quando amanhecer o dia, quando sair o primeiro raio de sol, já tem maná novo chegando. E é isso que a igreja precisa crer.
Por que esse maná chega? Porque é vontade de Deus te dar, é vontade de Deus abençoar. A Bíblia diz que Deus se alegra em abençoar os seus filhos, mas precisamos glorificar pelo maná. Hoje a gente vai sentar à mesa do Senhor. Aqueles que chegaram depois do início da escola bíblica, a gente falou sobre o ato sacrificial que acontecia quando a gente estava falando de maná, né? Então, a gente chegou na parte do ato sacrificial que se acontecia na expiação dos pecados. Imaginam quantos milhões de almas tinham ali em Israel. E imagina aqueles sacerdotes, coitado. Eu confesso que eu fiquei pensando nisso, eu fiquei com pena dos sacerdotes. Lendo aquele versículo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? E eu imaginava, poxa, sacrifício, expiação dos pecados pelo povo. 300 cabeças de boi para expiar. Não sei quantas carneiros para expiar. Imagina aquele cheiro forte de sangue durante quantos dias rolando ali. Porque aquela carne não ia ser expiada em um dia só. Imagina aquele derramar. Gente, imagina quantos litros de sangue eram derramados naquele lugar de expiação. Imagina o cheiro forte que aqueles... E aí eu já me remeto para a cena. Que aqueles sacerdotes, coitados, tinham que fazer para depois se lavar. Imagina a água daquela bacia, já como é que ela já estava, devia estar turva de tanto sangue. Os coitados tendo que se lavar todo para trocar a túnica depois, para fazer a adoração depois. E aí eu digo para vocês, Jesus veio e tirou tudo isso. O maná que veio do céu. Então, esse trabalho todo, Deus nos ama tanto que esse trabalho todo, ele cessou. Da mesma forma que o maná cessou quando o povo pisou em Canaã, cessou o maná. A gente leu isso em Josué. Cessou esse sacrifício. Cessou esse derramar todo. Foi tudo transportado para aquele homem da cruz. Todo aquele gado, todo aquele carneiro, todas aquelas pombas, toda aquela flor de farinha, todo tipo de sacrifício que tinha, foi transportado em cima dele e ele carrega sobre os seus ombros o peso da humanidade. Para que a provisão da salvação e da vida eterna se concretizasse nas nossas vidas. Essa provisão tem um cunho muito profundo dentro de cada um de nós. Porque sabe Deus como estaríamos hoje, ou o que seríamos hoje sem essa provisão. Talvez pudéssemos nem estar aqui hoje. Então, quando a gente pensar, depois dessa escola bíblica, eu não sei o tempo que a gente tem aí. Que horas tem? Faltam 10 minutos. Então, quando a gente pensar a partir de hoje em maná, não vamos pensar só naquele pãozinho que descia do céu e a gente pegava com as nossas mãos e colocava e levava para casa e fazia o pão e assava e fazia os biscoitos e assava. Vamos pensar numa coisa mais profunda. Se não existisse esse maná hoje, porque nós acabamos de ler que maná também era provisão, alimento para o corpo, eu não ficaria em pé, eu não poderia levantar o meu escudo e nem vigiar o arraial. Se não existisse esse maná hoje, o que seríamos de cada um de nós? O que seria da nossa família? O que seria do nosso trabalho? Será que teríamos trabalho? Será que teríamos um salário? Será que teríamos família? Já percebemos que sem Cristo começa um monte de interrogação, um monte de será. E com Cristo vem a certeza de eu sou mais do que vencedor, eu sou feliz, porque eu tenho um lar, eu tenho uma casa, eu tenho uma igreja, eu tenho uma estabilidade espiritual, eu tenho raiz. Então, antes de fazer como o povo que murmurava, sabe, que reclamava do maná,
que achava, isso aqui está muito bom. Eu tenho que pedir ao Senhor, e tem gente assistindo, né? Agora eu já vou falar. Eu tenho que pedir a Deus essa bênção de... Eu me incomodo com as pessoas que ficam assim, ó, isso aqui está muito bom. Né? Eu vi tu aí falando, isso aqui está bom demais. Eu vi aí, Manelzinho. Isso aqui está muito bom. Queridos, preste atenção. Deus prometeu terra, Canaã para o povo, mas o deserto foi um período de preparo. O deserto foi um período de peneirar, sabe? Estou peneirando. Porque nem todos entraram em Canaã. Nem todos que saíram do Egito botaram o pé em Canaã. Então, não diga que, isso aqui está muito bom. Porque se Deus te prometeu para você uma terra, algo maior, se Deus te prometeu algo grande, se Deus que quer te dar algo grande, isso aqui está muito bom. Não está bom. Isso aqui é teu momento de preparo. Valoriza sim o momento de hoje. Valoriza o teu preparo para você glorificar no amanhã que Deus também já te prometeu. Porque Deus não deixou de suprir o povo com maná porque tinha Canaã para o povo entrar. Você está compreendendo isso? Deus está te suprindo hoje porque tem uma terra maior para você entrar. Lá no jejum que a gente faz, que vocês fazem aqui às quartas-feiras, em prol do crescimento da igreja, eu e Cadu, a gente faz lá em São Paulo também, a gente fica em jejum, e eu fui colocar isso diante de Deus, e Deus mostrou isso. Existe algo maior para se tomar posse. Existe algo maior. Eu estou dando a provisão para hoje, mas eu estou preparando algo maior, mas eu já estou preparando. Então não diga, isso aqui está muito bom, não é muito bom. Porque Deus quer algo maior. E não é que é visão de crescimento, não, é visão de Deus. Se Deus disse que vai te colocar em lugares altos, não diga para Deus que não quer. Deus te falou que vai colocar, então você vai chegar a lugares altos em nome de Jesus. Moisés foi começar a dar desculpa para Deus, Deus falou o que para ele? Que usar a língua dele do jeito que era. Deus chega para Ezequiel e fala o quê? Não digas que é uma criança. Para Jeremias, não diga que és uma criança. Chega da gente dar desculpa para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer fazer, deixa Deus fazer. Permita Deus fazer. Pare com seus mais. Deu para compreender isso? Pare com os mais de Deus. Não diga mais para Deus. Diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deixa Deus operar, deixa Deus fazer, deixa Deus falar. Deus levanta homens, mulheres. Deus tem o pastor da igreja, que a gente vê realmente que é um homem de Deus, que tem buscado o direcionamento de Deus. É uma visão que não precisa ser para agora. Precisa ser para agora sim, precisa ser para ontem, porque é Deus falando. Deus, quando Moisés teve um encontro com a sarça, depois quem tiver oportunidade vai ver que na vida de Moisés existiram períodos de 40 anos. Mas o que eu fui pesquisar profundamente em alguns livros de teologia é que do momento que ele encontra com Deus na sarça, ele não tem aquele espaço de anos para chegar para voltar até o Egito. Ele encontra, dali ele sai, vai conversar com a família e dali vai para o Egito. Quando Deus falar, levanta a tenda, é para a gente começar a arrumar as coisas e levantar e levar, porque já tem terra prometida, preparada. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Que o Senhor abençoe a nossa escola bíblica dominical e aquilo que a gente não pôde transmitir. Eu tô dentro do horário certinho? Que eu fui Tô com 5 minutos de crédito, é crente mesmo, né? Tô crente mesmo, né?
Vamos levantar nossas mãos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor nesse momento. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este período. Muito obrigado, Senhor, pela Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela tua palavra, porque tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra é como espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta, ó Deus, para também discernir pensamentos e intenções dos nossos corações. E nesse momento a tua igreja clama a ti, fala conosco, Espírito Santo. Prepara-nos, ó Deus, para aquilo que tu tens para cada um de nós. Prepara-nos, ó Deus, porque nós cremos que existe um chamado para cada um. Existe já a provisão necessária para cada um. Nós te pedimos nesta hora, nessa tarde, começa a prover agora a saúde, começa a prover agora o resgate, começa a prover agora o socorro financeiro, começa a prover agora para a tua igreja, aquilo que a tua igreja ainda não tem, começa a prover, Espírito Santo, aquilo que teus filhos necessitam, começa a prover, Espírito Santo, porque o mesmo Deus que derramou o maná no deserto, é o mesmo Deus que está aqui hoje neste lugar. Fala conosco, Espírito, vai ministrando sobre a tua igreja, toma o teu ungido nesta ceia, toma o teu servo nessa ceia, que o teu ungido, Senhor, nós temos certeza que já recebeu algo profundo de ti. Então fala conosco, Senhor, que possamos nos quebrantar nesta ceia, que possamos dançar em espírito, que possamos nos alegrar em espírito, que possamos adorar, levantar as nossas mãos e dizer: Abba, Pai, Santo Deus, obrigado pelo maná, obrigado pela provisão muitas vezes que nem esperamos, mas tu nos surpreende, Senhor. Muito obrigado, porque glorificamos ao teu nome, porque tu és Deus nos céus, Deus na terra, Deus debaixo da terra, e teu nome é El Shaddai. Muito obrigado, Deus, por estar conosco e dentro de nós. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, querido? Que Deus abençoe. Domingo que vem a gente está de novo aqui na Escola Bíblica, amém?